Bom dia, irmãos, graça e paz. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Voltamos novamente a trazer a palavra sobre os salmos que temos estudado e que temos conversado. É sempre uma palavra apenas de meditação. E nessa manhã eu quero falar sobre o Salmo 82. É o Salmo de Asaf. Por que 70? Sempre a gente lembra do 73, que é o Salmo principal de Asaf. E ele, nesse período, ele vai escrever, ou nesta parte dos textos de Salmos, vai aparecer a figura de Asaf, que era um musicista, um levita, um homem importante no templo, no tabernáculo. E ele tem as suas questões, e ele gostava de questionar o fato de que Deus precisaria olhar melhor para ele, porque ele era temente a Deus, fiel a Deus, e o ímpio é que prosperava, até que ele toma consciência de que no final quem é abençoado realmente é ele. E o Salmo 73 vai falar exatamente sobre essa questão da opressão sobre o pobre, do peso sobre o pobre, da opressão do homem naturalmente ou do ímpio sobre o pobre. E nós começamos assim, olha: Deus preside a Assembleia dos Céus, ou dos deuses, ou dos servos do Senhor, no meio dos seres celestiais, entendeu? Anuncia seu julgamento, e ele começa dizendo, ou ouvindo, até quando tomarão decisão, ou decisões injustas, que favorecem a causa dos perversos. Surge essa pergunta, o salmista coloca essa pergunta nesta reunião, onde Deus está presidindo a Assembleia dos céus no meio de seres celestiais. E ele comenta e começa a dizer, e começa a ouvir e falar exatamente o seguinte: façam justiça ao pobre e ao órfão, defendam os direitos do oprimido e do desamparado, livrem o pobre e o necessitado, libertem-nos das garras do perverso, ou dos perversos. Então ele está questionando exatamente a opressão que todos nós vivemos. As pessoas menos favorecidas sempre sofrem, ou favorecidas, sofrem o dano, sofrem o questionamento, sofrem as dificuldades, sofrem a pressão. E Deus está no comando, Deus está vendo todas essas coisas, e Deus está observando todas essas coisas, e há um questionamento natural. Então ele diz assim: esses opressores nada entendem, são completos e ignorantes, andam sem rumo na escuridão, enquanto os alicerces da terra estremecem, ou os alicerces da terra estremecem. Não estão preocupados, não estão nem aí para nós, não estão aí nem para o povo mais simples, ou os povos mais humildes, ou os necessitados. Alguns levantam e ajudam, mas nós estamos vivendo em um mundo caótico, onde os governantes enganam este povo, ludibriam este povo, brincam com esse povo, mas não acode, não ajuda e não abençoa. Ah, pastor, mas eles fornecem alguns benefícios, é evidente, no mínimo, benefícios que são insignificantes para manter um povo em ordem, como no Brasil. Nós temos a possibilidade, ou teremos a possibilidade, de vermos o nosso povo muito bem, mas eles são oprimidos, eles são pressionados, eles sofrem as consequências. Há muitas ditaduras dominando os mais necessitados, em todos os aspectos, em todas as áreas, empresas, bancos, transporte, tudo, e governo em especial. Aí o próprio Deus vai dizer assim: eu digo, vocês são deuses, são todos filhos do Altíssimo. Então ele coloca numa situação dizendo o seguinte: presta atenção, fica esperto, vocês são meus filhos de certa forma, então são considerados deuses. Morrerão, porém, como simples mortais, e cairão como qualquer governante. Não tem poder, Deus é soberano, Deus observa, Deus cuida, Deus zela por nós, Deus está no comando de todas as coisas. Então nós temos que considerar que Deus está proporcionando a nós ainda a grande possibilidade de enfrentarmos tudo isso, mesmo em detrimento à opressão,
mesmo em detrimento à pressão do homem, Deus está no comando. E o salmista no final diz assim: ó Senhor, levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois todas as nações te pertencem. E é interessante, porque ele vai considerar no livro de Isaías, todos nós conhecemos o profeta Isaías, vai citar que as nações são como uma gota de água no fundo de um balde, são nada. E Deus está no comando, e Deus está observando, e Deus está controlando, como Ele sempre fez. Apenas no tempo certo Ele vai agir. Então cada um de nós precisamos observar isso, a tensão que a gente vive, a pressão e opressão que a gente vive, sabendo que Deus está no comando e vai nos dar saídas. Que Deus nos abençoe.